Olá pessoal, bem-vindos ao canal Letras Brasílias. Nessa nova série falaremos sobre assuntos psicológicos e o tema dessa semana é depressão. Espero que vocês gostem. Depressão, esse inimigo oculto. Olá pessoal, aqui é a Ada May, escritora, e aproveitando a oportunidade que o canal Letras Brasílias me oferece, resolvi trazer para cá um assunto sobre o qual eu já tinha começado a escrever um tempo atrás. Justamente porque, ao reler essas publicações, percebi que o assunto continua sendo muito importante. Por isso, quero convidá-los a discutir comigo e, com a ajuda de nossos companheiros, os livros, claro, a refletir sobre esse tema tão instigante que é a depressão. Vamos conversar? Olhando em retrospectiva, foi lá no distante ano de 2019 que tive a ideia de fazer um blog para falar sobre a depressão, que, já naquela época, era um assunto de grande relevância. Imaginem que a depressão já era considerada como um problema de saúde pública em 2017, bem antes do advento da malfadada pandemia, que viria para assombrar e enlouquecer nossa vida. Foi assim que em 2020, em plena pandemia, a fim de manter a sanidade e também ocupar o tempo de forma produtiva, que resolvi me dedicar ao tema da psicologia. Fui fazer uma pós-graduação EAD, online, claro, no curso de psicanálise analítica junguiana. Confesso que esse processo todo foi muito produtivo e me ajudou a compreender muitas coisas. Agora, eu adoraria compartilhar com vocês as minhas impressões sobre esses assuntos tão necessários e os problemas que nos assombram, inclusive a tão decantada depressão. Assim que me decidi a falar sobre o assunto, tratei logo de fazer minha lição de casa e comecei uma grande pesquisa sobre o tema. Como escritora metódica e disciplinada que tento ser, revirei prateleiras e gavetas em busca dos livros que já tinha lido sobre um assunto que me interessa e comove desde sempre. Arrumei uma pilha de livros, uns mais antigos, outros recém-saídos do forno, além de vasculhar a internet, devorando tudo que me caía em frente aos olhos, na ânsia de colher as informações mais pertinentes e abrangentes sobre um tema tão polêmico e instigante. Fui subitamente engolida por uma verdadeira avalanche de informações, vindas de diferentes fontes e emitidas por um universo bastante complexo, formado por médicos, psicólogos, psiquiatras, simpatizantes da causa e seus debatedores políticos, sociais e filosóficos. Acabei percebendo que havia algo em comum enrustido no discurso da maioria deles: a necessidade de falar do problema como se fosse uma doença endêmica. A luz vermelha começou a piscar dentro da minha cabeça, fenômeno que sempre acontece quando minha mente detecta aquela palavra terrível: preconceito. De repente me pareceu que o mundo estava sendo dividido entre eles, os grandes caciques da saúde física e mental, fortemente blindados pelo tipo de certeza que somente a ciência é capaz de promover, e um grande nós, onde caberia um enorme contingente de mulheres à beira de um ataque de nervos e quaisquer outras criaturas desse mundo de meu Deus que estejam se sentindo frágeis o suficiente para serem atacadas por essa famigerada doença psíquica. Enfim, essa enxurrada de diferentes informações e impressões acabou por me colocar dentro de uma espécie de túnel do tempo particular. Lá, perdida num nostálgico labirinto, me senti compelida a analisar minha própria vida pela lente dessa nova perspectiva. Passei a questionar sem preconceitos muitos dos episódios de tristeza e de recolhimento que vivenciei e acabei me defrontando com uma dúvida incômoda. Será que eu sou uma pessoa depressiva? Foi fixando o passado e observando atentamente os dias já vividos e sofridos de minha própria existência que percebi como pode ser delicada essa questão, principalmente na trajetória de vida que leva o indivíduo a concluir que está se sentindo deprimido. Outra coisa bem diferente seria afirmar que essa mesma pessoa
é deprimida. Imagino que deva ser bem amplo e abrangente o leque de condições que precisam ser rigorosamente preenchidas para que se possa afirmar que uma pessoa sofra mesmo de uma psicopatologia crônica, ou seja, um depressivo crônico. Ainda assim, quando um problema de saúde qualquer nos aflige, o médico não diz que somos uma enxaqueca, mas que temos uma, ou que estamos sofrendo de uma. Logo, me recuso a pensar na depressão como uma condição que seja inerente ao indivíduo. Não se deve confundir o ser com o estar, mas parece que isso vem acontecendo com frequência quando se trata de depressão. Talvez isso aconteça porque a tristeza e o abatimento que a depressão carrega estão no cerne das vicissitudes humanas. Afinal de contas, esse é o jogo da vida, toda feita de luzes e sombras, de alegrias e tristezas, colorida com as cores vívidas trazidas pelo sol, mas também com os tons cinzentos dos dias nublados e o negror das noites sem lua. O dia e a noite, o verão e o inverno, o claro e o escuro se alternam o tempo todo, e é nessa alternância que vive o equilíbrio da criação. Pensando assim, descobri que esse espaço não poderia cumprir com a missão de ser útil e abrangente o suficiente para ajudar alguém se continuasse a replicar o tom preconceituoso e arrogante que permeia o discurso midiático que muitas vezes se vê por aí. Que, ao tratar de um problema tão humano e corriqueiro, insiste em manter erguida a cancela que aparta do mundo as pessoas ditas normais, daquelas que estão sofrendo com uma depressão. Talvez o primeiro passo para fazer a diferença seja mudar esse tom falsamente paternalista, pondo de lado o preconceito e o estigma, para valorizar a informação que seja realmente importante. Também para prestar o testemunho pessoal dos que trazem ainda a ferida aberta na própria carne, no lugar de usar a crítica vazia e a desvalorização das pessoas que sentem a vida de uma forma um pouco mais sensível do que a maioria, ou que, por diferentes motivos, estão se sentindo temporariamente fragilizados. Afinal de contas, nesse mundo cada vez mais maluco e instável em que vivemos, como separar com o muro da vergonha a pessoa que por agora sinta-se deprimida? E quem poderá garantir que não será o próximo a tropeçar numa depressão, nesse terreno pedregoso que é a própria vida? Quem poderá dizer com absoluta certeza, comigo isso nunca acontecerá? Quem terá coragem de atirar essa primeira pedra? Lembre-se que a vida é uma roda. Ora estamos por cima, ora por baixo. Mas nunca podemos deixar de girar, porque esse é o nosso destino. Atualizando um pouco esse discurso, agora em 2023, enquanto vos atazano a paciência com essa minha vozinha chinfrim, considero que continua sendo importante falarmos sobre como essa depressão do cotidiano nos atinge. Devemos pensar seriamente se é uma coisa temporária ou algo que se abate sobre nós como uma sombra que não nos abandona. É preciso estar atento e forte, já dizia a antiga música. Conhecer o inimigo nos ajudará a mantê-lo longe de nossa vida e também a enfrentá-lo, se infelizmente ele surgir entre nós. Percebo que se há algum ensinamento que podemos tirar de uma calamidade como foi a pandemia, é que precisamos cuidar mais uns dos outros, inclusive de nossa saúde mental. Procurar por ajuda antes que eles se agravem. Precisamos estar atentos ao clima psicológico, ao astral que permeia nossas relações, seja na família ou mesmo no trabalho, para trabalharmos proativamente nossos problemas, a fim de podermos procurar por ajuda antes que eles se agravem. Falando com nosso semelhante como se ele fosse exatamente isso, nosso semelhante.
É urgente que aprendamos a falar, a ouvir, mas, sobretudo, a calar. Sempre que nossa fala for um agravo à dor alheia, uma crítica ferina ou apenas um palpite desnecessário. Espero que a gente possa continuar conversando aqui pelo canal Letras Brasílias. Mandem seus comentários e seus pitacos, que eu vou adorar conversar com vocês. E por favor, não se esqueçam de curtir esse vídeo e de se inscreverem no nosso canal, o Letras Brasílias, para a gente poder continuar a nossa conversa em outros episódios. Até o próximo episódio dessa série. Precisamos estar atentos ao clima psicológico, ao astral que permeia nossas relações, seja na família ou mesmo no trabalho, para trabalharmos proativamente nossos problemas, a fim de podermos procurar por ajuda antes que eles se agravem. Falando com nosso semelhante como se ele fosse exatamente isso, nosso semelhante. É urgente que aprendamos a falar, a ouvir, mas, sobretudo, a calar. Sempre que nossa fala for um agravo à dor alheia, uma crítica ferina ou apenas um palpite desnecessário. Espero que a gente possa continuar conversando aqui pelo canal Letras Brasílias. Mandem seus comentários e seus pitacos, que eu vou adorar conversar com vocês. E por favor, não se esqueçam de curtir esse vídeo e de se inscreverem no nosso canal, o Letras Brasílias, para a gente poder continuar a nossa conversa em outros episódios. Até o próximo episódio dessa série. Tchau!